Deus espera que nós cuidemos da sua criação fielmente, sejamos mordomos de tudo que Ele nos confiou. Declives acentuados não são apropriados para o cultivo, mas por causa da pressão na terra, devido à superpopulação e insegurança alimentar, mesmo as terras marginais são usadas para o cultivo de alimentos. Essas terras são muito sensíveis à erosão e muito longe de serem ideais para o cultivo e devem ser geridas tão cuidadosamente quanto possível. As altas taxas de escoamento superficial também resultam em pouca penetração de umidade e a perda de nutrientes disponíveis, por isso é vitalmente importante para ambos o ambiente e a rentabilidade sustentável reduzir a velocidade do escoamento superficial. Nós mostramos ao longo da série a importância vital do cobertor de Deus para prevenir a crosta, erosão e escoamento superficial, e esta é a nossa maneira mais importante para alcançar essas coisas. Contudo, é fortemente recomendado que declives com uma queda de 1 metro em cada 6 metros ou 15% e solos que são altamente erosíveis também deveriam ser protegidos por barreiras de contorno de alguma forma. Barreiras de contorno de grande escala e com terraplanagem são caras, não práticas para pobres e frequentemente ineficazes ao longo prazo. Barreiras vivas são uma maneira natural, tão surpreendente para os pobres alcançarem os resultados excelentes, prevendo a erosão, melhorando a penetração da chuva e reduzindo perdas de nutrientes. Barreiras vivas são tiras de plantas permanentes que são cultivadas muito de perto ao longo do contorno. Antes de nós podermos plantar uma barreira viva natural em declive íngremes, primeiro precisamos de estabelecer as linhas de contorno. A ferramenta mais prática para fazer uma linha de contorno é o nível A. Os materiais necessários para fazer o nível A são 2 estacas finas, retas e fortes com comprimento de 2,5 metros. Uma estaca fina, reta, forte e curta com um comprimento de 1,5 metros. Fio de 2 metros. Uma pedra pesada. Pregos. Um balde ou um saco cheio de estacas pontuadas. Fazer o nível A. Primeiro pregue ou amarre fortemente as 2 estacas de 2,5 metros ao extremo para formar um V virado para baixo. Depois pregue ou amarre a estaca de 1,5 metro sobre as 2 estacas nos 2 lados, formando um A, aproximadamente 1,5 metro do topo do A. Amarre o fio de 2 metros sobre um prego no topo do nível A e depois amarre a pedra sobre a outra extremidade do fio, assegurando que fique pendurada debaixo da barra transversal. Calibrar o nível A. Antes de usar o nível A, precisa de ser calibrado. Coloque o nível A num declive com um pé mais alto do que o outro. Coloque um marco, pau, prego, etc. no chão do lado de fora de cada pé para marcar estas posições. Deixe o fio pendurar-se livremente do topo, não tocando a barra transversal, e uma vez parado, marque a posição A na barra com caneta ou coisa qualquer. Depois inverta o nível A colocando os pés nas posições alternadas. Novamente deixe o fio pendurar-se livremente e quando parar, marque esta posição B na barra transversal. O ponto central entre essas 2 marcas é a calibração ou a marca do nível C. Meça a distância entre as 2 marcas e divida por 2 e depois marque C na barra transversal. Sempre que você gira um pé do nível A para cima ou para baixo do declive, o fio irá mover-se para um lado ou outro pela barra transversal. Quando o fio vem repousar na calibração
ou marca de nível C sem tocar a barra transversal. Isto é quando os dois pés estiverem ao nível. Estabelecer o primeiro contorno. Comece pelo topo da sua machamba e ande para trás pelo declive com a sua mão estendida ao nível dos olhos em frente de si. Quando o seu nível de olho-mão estiver na linha com o topo da machamba, uma queda de aproximadamente 1,75 metros, este é o ponto para começar o primeiro contorno. Se você tiver vizinhos que cultivam acima da sua machamba, então comece a fazer o seu primeiro contorno mesmo no topo da sua machamba, como o escoamento superficial dele já terá ganho ímpeto considerável. Comece num dos lados da machamba e coloque o primeiro marco no chão. Coloque o primeiro pé do nível A em linha com o marco e gire-o até que o fio venha repousar à marca do nível C, sem tocar a barra. Coloque outro marco no segundo pé. Estes dois marcos estão agora ao nível e são a base para o contorno todo. Gire o nível A no segundo pé até que o fio venha repousar novamente a marca do nível e coloque o outro marco no novo local de colocação. Continue rodando o nível A de pé para pé, todo o tempo marcando o contorno tão uniformemente quanto possível. Uma vez que o contorno todo foi marcado, então regresse para o começo da machamba, ajustando qualquer marco que faça um pequeno nó na linha para conseguir uma linha de contorno mais manejável e lisa. Estabelecer o segundo contorno. Declives acentuados precisam de mais barreiras de contorno do que declives suaves, mas usando a diretriz do nível de olho de mão estendida, os agricultores podem facilmente e seguramente dispor os seus contornos com risco mínimo de erosão do solo. Novamente ande para trás, abaixo pelo declive com a tua mão estendida em frente de si até que o seu olhar esteja em nível com a última linha de contorno que contemplaram. Comece a fazer o seu próximo contorno neste ponto e continue como já fizeram antes, girando e marcando as posições dos pés do nível A. Depois de completar cada linha do contorno, continue descendo pelo declive até no fim, até que a sua machamba inteira esteja nitidamente marcada com contornos e intervalos regulares. Uma vez que os marcos estão colocados e os contornos foram alisados, pode então dispor as barreiras vivas. Há muitas espécies de plantas de barreira viva, mas nós não defendemos o uso de espécies exóticas invasoras por causa do dano ambiental que estas podem causar. Uma espécie de planta de barreira viva usada com muito êxito é capim vetiver, que é perene, vertical e tem raízes fundas, e é tolerante à seca, alagamento, pH baixo, calor e frio. Importantemente, não é invasor e não produz semente viável. Por isso, deve ser plantada dos perfilhos rebentos laterais. Cresce até 2 metros de altura e pode ser cortado e usado para acrescentar a cobertura morta no lado superior do contorno. As raízes são muito fundas e densas e fazem uma camada impenetrável à movimentação do solo, fazendo um contorno excepcional de erosão. Barreiras vivas de vetiver são um de muitos tipos de plantas que são baratas, seguras e efetivas para tardar a erosão e reter umidade no solo. Abre um sulco com uma profundidade de 10 cm na linha de contorno recentemente estabelecida, escave uma moita de capim vetiver no seu viveiro e separe os perfilhos individuais. Corte cada perfilho de baixo 10 cm de raiz e 15 cm de colmo. Plante o capim vetiver em conjuntos de 3 perfilhos com um compasso de 10 cm no sulco e com algum composto. O vetiver irá rapidamente crescer densamente, fazendo uma barreira impenetrável de erosão do solo. Deixe 1 metro de vegetação imperturbada no solo do declive da fila de vetiver até que esteja completamente estabelecido. Durante os anos da acumulação do cobertor de Deus,
Essas barreiras vivas servirão para proteger o seu solo da erosão. O solo será apanhado e aumentado no lado de cima da barreira viva, e os porfírios passarão por este solo fértil e o estabilizarão ainda mais. Ao longo dos anos, isto criará um natural de degraus de escada ou de terraços e reduzirá o declive das terras entre as barreiras do contorno, ajudando a reduzir a erosão, aumentando a penetração profunda da água e prevenindo perdas de nutrientes. Seja um bom mordomo da terra que Deus lhe confiou.